Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Hoje Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigante da Colina nesta tarde de terça-feira e obviamente eu vou pedir a tua moral, vou pedir a tua força para dar aquela martelada no like. No vídeo de hoje, Projeto Felipe Coutinho. Eu vou contar para você o que está sendo feito para o Felipe Coutinho no Vasco da Gama, visando a partida do dia 11 de setembro contra a equipe do Atlético Paranaense. Isso mesmo, as quartas de final da Copa do Brasil estão chegando. Segundo jogo, lá em Curitiba, na Liga Arena. Estaremos lá com cobertura e Felipe Coutinho pode ser o principal reforço do Vasco para essa partida. E a programação da semana, como está o clima, como está o ambiente no Vasco da Gama, eu conto tudo para você agora no vídeo da tarde aqui do nosso canal. Vascaíno e Vascaína, lembrando que a janela de transferências, bateu, fechou. O Vasco agora só pode contratar jogadores que estiverem com contratos rescindidos antes dessa janela fechar. O Vasco seguirá monitorando porque ficou faltando um pedaço. Qual pedaço foi esse, Edu? Foi o zagueiro que está todo mundo cobrando. O Vasco foi no Glavinovic e não deu certo e também gerou uma polêmica. Isso mesmo, o News Old Boys acabou reclamando bastante do Vasco da Gama. Amigo Vascaína, amiga Vascaína, esse vídeo é um oferecimento da Estrela Bet, parceira oficial aqui dos nossos canais, que dá a você até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Faz o seguinte, vai no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo, cria sua conta na Estrela Bet com o nosso link para que você possa faturar junto com a gente na melhor casa de palpites do Brasil. A Estrela Bet é parceira oficial aqui dos nossos canais. Também, esse vídeo é um oferecimento da campanha Você no Caldeirão. Tem o sonho de conhecer São Januário com tudo pago, vindo de qualquer lugar do Brasil? Edu, eu moro em Manaus, eu moro em Tubarão, Santa Catarina, eu moro em Floripa, eu moro no Ceará, eu moro lá na belíssima e maravilhosa Salvador, onde estive no último final de semana. Não tem problema, o nosso canal paga a tua viagem para você vir para o Rio de Janeiro, o teu ingresso, te dá a camisa do Vasco de presente, você pode ganhar tudo isso sendo sorteado no Você no Caldeirão. Aqui na descrição do vídeo tá o link da maior campanha da história. Você no Caldeirão tá rolando e a gente conta com você aí do outro lado. Beleza, Vascaína e Vascaína? Agora vamos para as notícias do dia, porque é hora de falar de Vasco da Gama. Ontem não gravei o vídeo da tarde, estávamos em trânsito, retornando para casa após os 3 pontos virem na minha mala. O Vasco bateu o Vitória por 1-0 no Barradão. Eu lá estive e bati um papo com o Rafael Paiva, bati um papo também com o zagueiro João Vitor, autor do gol da vitória. Eu coloco para você aí do outro lado a pergunta que eu fiz ao Rafael Paiva na coletiva de imprensa. O Rafael Paiva falou sobre a mentalidade do Vasco da Gama. E eu já volto para falar, obviamente, do Paiva, mas do ambiente do Vasco da Gama. E a gente termina falando sobre janela e, óbvio, o projeto Felipe Coutinho. Eduardo Canelas, canal Mário do Vasco e Hoje Vascaínos. Bom, meu companheiro Link não está aqui hoje, mas ele sempre te pergunta a respeito do antijogo, daquele final de jogo, do nível de concentração. E o Vasco mostra evoluções, boas evoluções em relação a isso, tanto no jogo contra o Atlético Paranaense e também agora nesse jogo contra o Vitória. Eu sei que você costuma dizer que tem que buscar o terceiro gol, o quarto gol, o quinto gol e tal. Mas existe uma conversa depois de tudo que aconteceu, que teve essa virada de chave para o Vasco melhorar tanto assim? Obrigado. Boa noite. Acho que sim, eu acho que a equipe tem amadurecido em todos os sentidos, né? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tem evoluído. Pelo que a gente sofreu ali, pelos gols que a gente sofreu, alguns jogos que a gente não gostaria, então tudo isso vai fazendo você evoluir, né? Então a evolução são em todos os aspectos, assim. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tinha que evoluir. Lógico que a gente quer buscar sempre o próximo gol para você tentar estar cada vez mais próximo da vitória, largar o placar, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental. A gente vê em vários jogos a quantidade de gols que saem no final do jogo. Eu acho que a gente está mais maduro nesse aspecto também.
Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo, e eu acho que a gente de verdade tem amadurecido e controlado melhor esse final de jogo aí. Esse foi o Rafael Paiva, treinador do Vasco, que teve ali mais um dia muito feliz à frente do time. Obviamente, eu discordei de algumas coisas. Por exemplo, o Juan Sforza continuar sendo um jogador tão importante no esquema do Rafael Paiva. Não gostei. Eu achei que o Sforza foi muito mal nesse jogo. Foi uma partida muito abaixo de um jogador que custou caro para o Vasco e que a gente esperava muito mais dele. O Sforza está longe de ser o jogador que a gente sempre sonhou, aquele jogador que o vascaíno esperava ver. É um atleta que é pouco combativo. Sim, falta atenção. Em alguns momentos eu acho o Sforza um cara muito, mas muito desligado da partida no momento que tem que ter raça. Algumas bolas que ele perde divididas, algumas disputas que ele não faz a falta, o Sforza me irrita bastante nesse tipo de situação. Bom, tomara que ele possa evoluir e amadurecer bastante com o nosso professor Rafael Paiva, que sim, falou muito bem sobre a mentalidade dos jogadores do Vasco, que vem melhorando dia após dia. A gente espera que continue assim, até porque uma grande decisão está chegando dia 11 agora do mês de setembro na Liga Arena, Arena da Baixada. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense. Vencemos por 2-1 o primeiro jogo, o empate classifica o Vasco para a próxima fase, então temos que ir para lá com a cabeça no lugar, muito concentrados para buscar uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. São Paulo ou Atlético Mineiro? Quem você prefere enfrentar? Isso tudo vamos ter muitos dias para debater a respeito dessa situação. Até porque o elenco do Vasco está de folga até quinta-feira. Isso mesmo. Folgaram segunda, retornando ao Rio. Hoje, amanhã e quinta-feira todo mundo se reapresenta no CT Moacir Barbosa para seguir a preparação para a partida do dia 11. A galera tá tendo um diazinho para ficar com a família, para dar uma descansada e sim, é merecido. O Vasco tem tido boas atuações e atuações que demandam muito do mental e do físico. Isso porque o Vasco virou 2 jogos contra o Atlético Paranaense e foi a Salvador em uma partida bem tensa. O Barradão estava lotado de torcedores do Vitória, desesperados porque o Vitória está rumo à Série B e fizeram um caldeirão. Foi muita pressão no Barradão nessa partida contra o Vasco. E dentro de campo, vocês viram, teve confusão envolvendo o João Vitor e outros jogadores, muitas discussões, muitas chegadas fortes. Foi uma partida que o Vasco demandou muito fisicamente dos seus atletas, principalmente depois de fazer um 1-0, que o Vasco precisou fechar a casinha e fazer aquele antijogo, sim, normal, comum do futebol e que foi muito bem-vindo e bem feito pela equipe do Rafael Paiva, fato esse que eu elogiei aqui na pergunta que eu mostrei para vocês. Bom, vascaíno e vascaína, vamos falar sobre a janela de transferências? A janela de transferências já fechou. O Vasco não fechou com o Glavinovic e ficou faltando um zagueiro. Eu busquei informações hoje na parte da tarde para saber o que vai ser feito daqui para frente. Até porque o Vasco ainda pode contratar. Justamente por poder ainda contratar, o Vasco está monitorando agora com um funil um pouquinho mais apertado. Quem são os jogadores que estão sem contrato e são zagueiros? O Vasco está buscando alguns nomes para que possa fechar antes do final mesmo, de não poder mais inscrever ninguém no Campeonato Brasileiro. O Vasco segue monitorando, a gente não tem nenhum nome, não me revelaram o nome, eu busquei, mas não revelaram, mas sim, segue o interesse do Vasco em trazer mais um zagueiro para o elenco e assim fechar as contratações para o ano de 2024, principalmente porque temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro e boas possibilidades de alçar a Copa Libertadores no ano que vem. Quem sabe retornar o Gigante da Colina à maior competição da América do Sul. Vascaíno e vascaína, o clima entre elenco, diretoria, funcionários, staff, todas as pessoas envolvidas no Vasco é muito bom. Quero destacar o que eu vivi em Salvador, o período em que eu pude estar com eles no hotel, o período em que eu estive com a delegação do Vasco após o jogo ali fazendo a nossa live. Sim, um clima muito bom, um clima muito leve, de muito otimismo. Conversando com as pessoas, eu percebo que o Pedrinho mudou muito o clima no Vasco. Quando o Pedrinho precisar ser criticado, esse martelo vai estar aqui
para martelar o presidente Pedrinho sem qualquer problema, porque a gente martela em prol do Vasco, assim como o Pedrinho está lá em prol do Vasco. Mas agora eu quero elogiar o belo trabalho que o Pedrinho está fazendo em aliás, não é essa palavra não, em restabelecer, agora ficou bonito, restabelecer a paz e a tranquilidade e o bom ambiente dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por falar nisso, eu também conversei com as pessoas a respeito de Felipe Coutinho e um grande projeto foi feito no entorno do nosso pequeno mágico. Felipe Coutinho vai voltar contra o Atlético Paranaense no dia 11, lá na Liga Arena, como falei, quartas de final da Copa do Brasil. Coutinho sentiu muito quando teve a lesão na coxa. A lesão essa que sim, confirmado, é a mesma lesão que o tirou da Copa do Mundo. Coutinho ficou chateado da Copa do Catar, que ele não pôde ir à Copa de 2022. Ficou muito chateado, sentiu muito ter voltado a ter essa lesão e não estar em campo ajudando o Vasco. Mas, dentro do clube, entende-se que é um ótimo momento para o Coutinho voltar. O clima tá leve, o torcedor do Vasco está satisfeito, está feliz com o time está entregando, abriu 12 pontos para a zona que a gente não tem nem que pensar nela mais, já foi embora, já não é assunto, já não é mais tema. E sim, o Coutinho está cada vez melhor fisicamente. O que me foi passado é que o Coutinho que vai entrar em campo agora é um Coutinho muito, mas muito acima do Felipe Coutinho que vimos estrear contra a equipe do Atlético Mineiro, sim, em loco, lá em Belo Horizonte, onde estive com o Lineker, e diferente também do Coutinho que jogou contra o Grêmio, a última partida que o Felipe Coutinho teve antes de termos anunciada a lesão que o tirou aí tantas semanas do Vasco da Gama de estar em campo. Um grande projeto, uma preparação muito otimista e sim, uma garantia que me foi passada que teremos um novo Felipe Coutinho, finalmente muito bem preparado para entrar em campo e ajudar o Vasco da Gama. E aí sim, comparecer ou... Como é que eu vou encaixar essa palavra aqui agora que me fugiu? Em dar ao vascaíno, vamos lá, desse jeito, dar ao vascaíno de volta o retorno quanto à expectativa que foi criada em cima dele. Me faltam palavras para falar sobre a expectativa que eu tenho em cima do retorno do Felipe Coutinho, beleza? A gente se fala 8 da noite, super live aqui do canal, a gente se encontra novamente. Deixe seu like, inscreva-se no canal, esteja todo dia aqui no canal Os Vascaínos, falando de Vasco, sempre com muito respeito e amor à Cruz de Malta. Tamo junto, aquele abraço e valeu!